de investimentos inteligentes que eu daria para jovem é, primeira regra de todas, que isso é lei, tá? Ouça isso, poupança é armadilha, é um desperdício de dinheiro total, você não tá ganhando nada com isso. Ó, esqueça, isso aqui, nunca, não mexa, é um total desperdício de dinheiro, você não tá ganhando nada com isso. Mas é um investimento mais seguro? Não, não é um investimento mais seguro, não é um investimento que rende mais, isso aqui nem poderia ser considerado um investimento, na verdade, de tão ruim que é. Mas, isso aqui você pode considerar. Por quê? É armadilha, é desperdício de dinheiro, é desperdício de tempo também, porque você vai estar juntando dinheiro num negócio que não vale a pena. Então, por exemplo, está rendendo menos de 10% ao ano. A inflação está rendendo também menos de 10% ao ano. Ou seja, para quê? Vamos supor, 6% de inflação, 7% de poupança. Eu sei que não está dando para vocês verem muito bem, que a letra também tá, nossa senhora, mas 6 menos 7, 1. Ou seja, ficou o ano inteiro investido, você ganhou 1%. Entende? O descontado da inflação, você ganha somente esse valor circulado aqui, ou seja, está perdendo seu tempo. Outra coisa que eu indico muito para vocês também, gestão de risco, vamos colocar assim. Por quê? Cara, o investidor que ele tem medo de fazer as coisas, principalmente jovem que não conhece, que, por exemplo, pega o investimento lá pela primeira vez, não conhece totalmente, fica meio refém, meio preso ali, meio com medo. Será que isso dá certo? Será que isso é seguro? Aí para pensar, né? O que pode ser feito com isso? O que não pode? E começa aquelas dúvidas, sei lá. Eu invisto na poupança, eu faço gestão de risco, eu estudo mais sobre. E nisso, eu acho que a principal parte que você deveria se prender é em estudar muito. Isso aqui é o mais importante de todos. Os outros são só um alinhamento do que você pode ter. Por quê? Se você estudar muito, deixa eu apagar aqui para continuar explicando. Mas o importante de você estudar muito para gestão de risco é que quanto mais você vai estudar, mais você vai saber. Nisso é bem óbvio, né? Eu tô falando uma coisa redundante. Mas a gente vai seguir uma linha de raciocínio. Agora eu vou cortar na edição para vocês me verem escrevendo, gastando tempo. Mas o que a gente vai estudar agora é bastante interessante. Porque ainda falando sobre a gestão de risco, a gente pode considerar isso aqui, ó. Essa aqui é a principal regra de tudo. Ou seja, só dá prejuízo em investimento que você não conhece. Claro que não só investimentos, mas, por exemplo, apostas. Quem sabe como uma aposta funciona, geralmente não mexe. Por quê? Só te dá prejuízo aquilo que você não conhece, aquilo que você não sabe como é que funciona. Vamos botar, sei lá, uma bet aí. A gente pega uma bet, tá aqui o Joãozinho. O Joãozinho não sabe como é que funciona a bet. Ou seja, o Joãozinho vai lá e aposta. Nisso que ele escolhe apostar, ele não sabe como é que funciona, não sabe que isso é programado para você perder, que você sempre vai perder mais do que ganha, ou seja, sai mais dinheiro do que entra. Sai mais dinheiro do seu bolso, daqui, ó, tá tirando dinheiro de você para dar pro dono da casa de aposta. Ou seja, você tá perdendo, tá enriquecendo o cara que já é, ou se não é, já tá quase milionário. Sai mais do que entra. Certo? Aqui, ó, sai mais do que entra o dinheiro do bolso do Joãozinho. Nisso, ele começa a ficar negativo, sei lá.
ele recebe seus R$ 1.000 por mês, 1.000 do salário do João, aqui. Aí ele vai, sei lá, e aposta 10% disso, que é os seus R$ 100 por mês. Isso, o João apostando seus 10%, ele começa a ficar viciado, ele começa a aumentar essas apostas e vai perdendo cada vez mais dinheiro. E tá aí um dos principais problemas, né? Eu tô até na frente. Isso aumenta para 100, aumenta para 200, aumenta para 300 e vai além. Como diz o Buzz Lightyear, ao infinito e além. Então, você não se ligar nisso, vai tomar prejuízo. Porque, de novo, aquela situação. Tudo que você não conhece, você só toma prejuízo. Ou seja, investimento que você não conhece, você toma prejuízo. Pode ser o melhor investimento do mundo. Se você não souber fazer, você vai fazer errado, vai tomar prejuízo. De novo, a gente bate naquela tecla do estudar é o melhor remédio para resolver. E, pessoal, só salientando aqui rapidinho no intervalo entre um tópico e outro, as principais regras para você considerar uma aplicação financeira como um investimento é segurança de que vai voltar o seu dinheiro, ou seja, para considerar um investimento a gente tem que ter isso, segurança de que vai voltar. Por exemplo, uma renda fixa, um tesouro direto, vários desses exemplares de investimentos que vão retornar para você com mais segurança do que uma aposta. Claro que a aposta pode retornar muito mais em valores muito maiores, porém os prejuízos também equivalem a isso, ou seja, prejuízos também muito maiores. Segundo ponto, retorno adequado do principal, ou seja, o retorno adequado. Por exemplo, alguns empreendimentos que você pode fazer, sei lá, abrir uma loja e começar a vender produtos, ou seja, segurança de que volte. Claro que vai voltar, não sei se exatamente na mesma quantia, mas claro, o ideal quando você abre um empreendimento é sempre voltar em quantias maiores. Mas com retorno adequado, a gente pode considerar a margem de lucro de venda do seu produto, ou seja, sei lá, 8%, 10%, depende da margem que você precisa, que o seu negócio precisa. Ou do seu investimento também, uma ação que pague bons dividendos, que dê bons retornos. Uma das principais ações que são pagadoras de dividendos são a Vale 34. E não me vem outra mente agora, mas se vier eu pesquiso e coloco na edição para vocês verem. E o terceiro e último ponto é que não seja especulativo, ou seja, que não dependa de sorte. Nossa senhora, que letra horrível. Mas como eu ia falar para vocês, é que o ideal é que não dependa de sorte, sabe? Por exemplo, as apostas que eu narrei para vocês durante o vídeo, elas dependem de sorte, ou seja, para ser considerado um investimento, não pode depender do elemento sorte, do elemento talvez, do elemento possibilidade. Tem que ter essa regra de se manter dentro disso, porque senão tudo que você for fazer você vai depender da sorte, ou seja, vai ficar Deus dará, vai começar a tomar prejuízo. E sorte para quem é investidor é uma coisa que não deve existir, que não pode ser um elemento considerável na nossa vida de investidor. Ou seja, se você depende disso, você está lascado, cara. Então, se o que você está fazendo para aplicar dinheiro depende de sorte, você não está investindo, você está fazendo qualquer coisa, ou especulação, talvez, a gente pode considerar assim também como exemplo. Mas o ideal é que não dependa mesmo de sorte, faça o máximo possível para você começar a deixar isso para lá, porque sorte nunca deu dinheiro para ninguém. Claro que já deu, sei lá, quantidades razoáveis assim, aos pouquinhos, uma vez ou outra, mas sorte nunca manteve ninguém rico, entende? Isso que eu quero falar para vocês. Mas agora continua para o tópico 2. Cara, e outra coisa que é importante que vocês façam é a gestão do risco.
Porque se você não considerar, por exemplo, na hora de abrir um negócio, se você não fizer análise SWOT, você vai enfrentar dificuldade, que é a análise dos riscos e algumas coisas a mais. Porém, é importante considerar os riscos na hora de fazer investimento. Também é importante considerar os riscos para ver se adequa, né, se adequa com a sua estratégia de investimentos, faz parte daquilo que você está querendo para você. Mas o que a gente também pode considerar o risco na hora de arrumar uma namoradinha, sei lá, se os pais dela são muito bravos, tem toda uma gestão de risco que você pode fazer em todas as áreas da sua vida. Por exemplo, se você vai mudar de emprego, qual o risco de você se adaptar bem na sua nova função, no seu novo emprego? Talvez você pode chegar lá, não gostar tanto, ver que é diferente, mas tem toda uma gestão de risco que você pode fazer. Independente do lugar, independente da área, tudo é gestão de risco o tempo inteiro. Sei lá, se você tá na escola, sei lá, gostou da menininha, vai chegar a falar, oi, tudo bem? E vai se apresentar para ela. Isso é um tipo de gestão de risco. Então, querendo ou não, a nossa vida está alinhada a essa palavra aqui o tempo inteiro, risco. Entende? Quando você foca em entender o que é isso, entender como você pode mitigar, mitigar no caso como você pode diminuir a quantidade de risco que você passa, né? Isso vai te ajudar a economizar muito dinheiro, ou seja, ou a não perder o dinheiro propriamente falando. No caso, economizar seria não perder, que eu estou me referindo. E com essa mitigação de risco, você evitaria muito prejuízo na vida, inclusive. Por quê? Se você quer fazer um negócio que você não conhece, como eu falei, tudo que você não conhece sempre vai te dar prejuízo. Isso é uma coisa importante que você tem que considerar sempre. Então, já foca aí para evitar muito disso aqui. Por quê? O risco é uma das coisas que vai mais te fazer perder dinheiro. Só que não é o risco em si. É isso aqui, ó. É o desnecessário, ou seja, o risco sem motivo aparente. O risco desnecessário. Por quê? Se você escolher correr um risco desnecessário, seja que o risco seja maior que o retorno, vamos dizer assim. Quando você escolhe um investimento que o risco é maior que o retorno, ele é automaticamente desnecessário. Se você investe em coisa que o retorno é maior do que o risco, ou seja, se a probabilidade de perder é maior do que ganhar, você vai, claro, ter uma alta chance aí de levar um prejuízinho, coisa que não é legal, coisa que na nossa vida de investidor não faz bem. Igual eu falo para vocês, cara. Sempre que você escolher abraçar o risco, escolha considerar também se esse risco é desnecessário ou se esse risco compensa. Então, nem sei se está enquadrado no vídeo, tá um pouquinho, tá? Mas avalia se esse risco compensa, porque a razão entre desnecessidade e compensação, ela sempre é muito importante. Então, se você não considerar se compensa, se é desnecessário, então você vai acabar encontrando essa relação de prejuízo, porque quanto maior ou seja, quanto maior a desnecessidade, maior isso aqui também, maior o risco. Então, alinhando né, essa proporção entre risco e desnecessidade, a gente encontra perigo, entende? Quanto maior o risco, maior a desnecessidade, maior o perigo. Coisa de aposta, igual eu falo com vocês, tá vendo?
Claro, já citei isso, não sei porque que eu tô com isso na cabeça, mas eu já citei uma porrada de vezes aqui para vocês verem. Por quê? É importante vocês considerarem, porque maior o risco, maior a desnecessidade, maior o problema. Agora, o que uma fala que a gente está fugindo do padrão que eu costumo explicar aqui para vocês, mas é importante vocês considerarem isso, porque todo investidor que não considera a relação de risco, desnecessidade ou necessidade sempre se dá mal, sempre não se sai bem fazendo isso aqui, ó. Sempre se sai mal. Então, você tem que aprender a fazer a gestão do risco, aprender a avaliar a desnecessidade e a compensação. Entende por quê? O investimento só vai compensar da seguinte forma. Bom, como eu ia dizendo para vocês, todo investidor que não considera risco, ele pega o risco e olha, tá tranquilo, é normal, faz parte. Todo investimento tem risco, até a poupança, igual eu falei para vocês. Mas o problema do risco é que quando você não considera ele, tem duas opções. O risco é muito alto, ou seja, peraí, vamos fazer melhor. Eu vou considerar aqui o R como risco, para não ter que ficar escrevendo risco toda hora, mas quando o risco é maior que o prêmio, a gente encontra, sabe o quê? Treta. Cara, isso vale para qualquer coisa da vida, não só para investimento. Quando o risco é maior que o prêmio, é treta na certa. Ou seja, a gente sempre tem que focar nos investimentos que são o seguinte: o prêmio é maior que o risco, e não nessa ordem, entendeu? A gente passa o P de prêmio para frente nessa equação. Não é uma equação necessariamente, mas o prêmio sempre tem que ser maior do que o risco. Isso aqui é a fórmula da treta. Como está escrito aqui, vocês podem ver. Ó, R maior que P igual a treta. Claro, me surgiu na mente agora, mas se você parar para pensar, é verdade, porque qualquer coisa que tenha um risco maior que o prêmio dá treta. Por exemplo, se R igual a 30% e prêmio é igual a... Peraí, isso está ao contrário. Risco é igual a 80% e o prêmio é igual a 20%. É igual àquela velha história. Você rodaria uma roleta que você tem 80% de chance de morrer e 20% de chance de ficar milionário? Dependendo do cara, rodaria, mas em sã consciência ele vai perceber que essa equação aqui não compensa, porque vai resultar na treta, tem muita chance de resultar nisso aqui. Então, cara, se você quiser evitar isso, a fórmula é essa aqui: o prêmio tem que ser maior do que o risco, e não o risco maior do que o prêmio, sabe? Por quê? Quando você escolhe correr muito risco a troca de pouco prêmio, é algo descompensador. Então, como é algo descompensador, automaticamente você não deveria considerar. Correto? Então, largue isso para lá, desista do que você for fazer. E, claro, tem muita análise técnica de ações, por exemplo, para considerar isso aqui. São análises técnicas, por exemplo, a análise técnica do Benjamin Graham, me fugiu o nome na cabeça, vou botar na edição, né, que vocês sabem que o professor aqui tem problema para lembrar das coisas, mas faz parte, é muita coisa na mente, a gente acaba esquecendo. Mas ó, voltando, considerando o prêmio maior que o risco, a gente encontra um ativo de qualidade. Por exemplo, se você quer investir num setor seja mais perene, vamos botar aqui banco. Banco está na vida da humanidade aí faz bastante tempo, uns 400 anos pelo menos. São setores perenes que o prêmio é maior do que o risco. Entende?
São exemplos do que eu venho falando para vocês. O banco ele já está num setor mais perene, como eu citei, porque eles já estão entre nós há muitos anos. Eu vou colocar a imagem do primeiro banco da história para vocês verem. Não sei de cabeça qual é agora, mas vou mostrar para vocês, porque um bom professor tem que citar os conteúdos, tudo. E, bom, agora a gente vai considerar outro setor perene. Não perene, quer dizer, outro setor flutuante, vamos dizer assim. O setor de F de filmes, que tá feio pra caramba escrito aqui. Mas o setor de filmes, se você for considerar... Eita, nós caindo tudo aqui. Se você for considerar nos últimos 40 anos, os filmes já mudaram de forma 4 vezes, ou seja, mudaram de VHS para DVD, para cinema. Cinema tinha, né? Mas mudou do VHS para... Mudou do VHS para fita cassete para... Não sei se é a mesma coisa, eu não tenho idade para saber, como vocês podem ver. Mas mudou da fitinha para o CD, para o digital, ou seja, em 40 anos já mudou 3 vezes. Então, se você pegar a ação da Netflix, por exemplo, o risco é maior do que o prêmio. Por quê? O risco de mudar e da Netflix tomar um prejuízo é maior do que o prêmio. Ou seja, R maior que P. Então, se você quiser ter paz, tranquilidade na sua vida, sempre lembre-se do P maior que o R. Entendeu? Mas no mais é isso, galera. A aula de hoje foi essa. Obrigado por vocês terem assistido até aqui.